Graça e paz, amada igreja. Nós vamos nesse instante dar continuidade ao nosso culto. Os irmãos receberam previamente a liturgia e viram que o texto que nós vamos trabalhar nesta noite está em Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 12. Nós estamos trabalhando o tema de como viver com sabedoria, como achar consolo em tempos difíceis, como achar sabedoria em tempos perversos, em tempos complicados. Tiago, meus irmãos, escreve essa carta para ajudar os crentes, inicialmente os crentes que foram dispersos, mas que estavam lutando para vencer as dificuldades que eles estavam expostos, mas ao mesmo tempo o propósito também da carta é para a busca do amadurecimento cristão. Ou seja, quando o crente for maduro na fé, ele vai viver tempos difíceis se alegrando no Senhor, com sabedoria. Então nós vimos no estudo passado, em Tiago capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, nós vimos que as provações elas são compatíveis com a fé cristã. Nós vimos que as provas elas são variadas. Nós viveremos diversas e variadas provas na nossa vida. E nós vimos também que as provações elas são passageiras e também são pedagógicas, servem para o nosso amadurecimento na fé. Agora, Tiago vai nos mostrar como viver com sabedoria neste mundo difícil, neste mundo perverso, nesse mundo cheio de provas e dificuldades. Então, o tema do nosso estudo, do nosso sermão desse momento é como lidar de forma sábia com as provações que nos cercam. Como lidar de forma sábia com as provações? Nós não podemos nos esquecer que o alvo desta carta, como eu disse anteriormente, é a maturidade cristã. À medida que nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, nós precisamos buscar entender aquilo que Ele tem feito na nossa vida e aquilo que Ele espera da nossa vida no meio das dificuldades que nos cercam. Quero também relembrar aos irmãos que para alcançar essa maturidade, esse alvo da maturidade, Deus transformou a nossa vida. Eu quero lembrar o texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse texto nos relembra a transformação que a obra sacrificial de Jesus Cristo causou em nossa vida. A obra que Deus realiza por nós, a salvação. A obra que Deus realiza em nós, que é a santificação. E a obra que Deus realiza através de nós, que é o serviço, que é a prática cristã. Então, o amadurecimento cristão pressupõe essas áreas. A área da salvação, aquilo que Deus fez por nós, a área da santificação, aquilo que Deus fez em nós, e o serviço, a área que Deus realiza através da sua vida, do seu testemunho, da sua caminhada cristã. Então, meus irmãos, Tiago nos ensina princípios para nós lidarmos com essas provações. Basta pensarmos um pouco nos personagens bíblicos, como eles viveram dificuldades com o propósito de amadurecimento cristão. Como, por exemplo, Deus trabalha 25 anos na vida de Abraão antes de lhe dar o filho da promessa. Deus trabalhou 13 anos na vida de José antes de colocá-lo no trono. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés antes de usá-lo como um líder do seu povo. Jesus trabalhou 3 anos na vida dos seus discípulos, preparando-os para a missão de pregar o Evangelho. Deus prepara a nossa caminhada cristã de uma forma que nós possamos amadurecer com as dificuldades, para que nós possamos estar mais preparados a viver as dificuldades que nos cercam de forma sábia e que nós podemos honrá-lo. Então, o texto que nós estamos trabalhando esta noite, Tiago nos ensina alguns princípios para lidarmos com essas provações, para que nós possamos amadurecer e viver os tempos difíceis com sabedoria. Então, em primeiro lugar, quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Versículo 5 inicia dizendo: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente.
e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Quando estamos sendo provados, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria para lidar com as dificuldades que nos cercam. Mas o que é sabedoria? O que a Bíblia diz a respeito da sabedoria? O que é biblicamente o conceito de sabedoria? Sabedoria é diferente daquilo que nós entendemos como conhecimento. Sabedoria é muito mais do que saber algo. Sabedoria é muito mais do que conhecer algo. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Essa é a sabedoria bíblica. O conhecimento para o crente é o conhecimento da palavra de Deus. O conhecer a lei de Deus. Saber o que Deus gosta, o que Deus proíbe. Conhecer a lei de Deus. E a sabedoria é aplicar esse conhecimento de forma correta. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É aplicar o conhecimento de forma que Deus se agrade. Isso é sabedoria. O sábio, ele busca maturidade cristã. Ou seja, o sábio busca aplicar o seu conhecimento de forma que agrada o Senhor. Isso é sabedoria. Há pessoas que têm grandes conhecimentos em diversas áreas, conhecimentos que a gente nem imagina, que é inalcançável para nós, mas não significa que por elas possuírem esse grande conhecimento, elas são sábias. Elas podem conhecer muito de uma área específica, mas viver uma vida que não agrada o Senhor. E isso não é sabedoria cristã. Provérbios 2, versículo 6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então é isso que nós entendemos como a sabedoria. É aplicar o conhecimento que está debaixo da palavra de Deus, debaixo dos pressupostos bíblicos, aplicar isso de forma transformadora na nossa vida. Quando nós fizermos isso, nos tornaremos biblicamente sábios diante do Senhor. Quando nós estivermos sendo provados, nós precisamos de sabedoria. Saber o que a palavra de Deus diz sobre tal dificuldade que nos cerca. Ou seja, quando nós estamos sendo provados, nós precisamos pedir sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos a essa maturidade. É como uma criança que o pai educa e ele insiste no erro. Parece que ele não aprende com os erros. O propósito de Deus não é esse. Não é nos dar as dificuldades para que a gente insista nos erros, mas para que a gente possa justamente amadurecer. Então, se você vive uma dificuldade, uma provação na sua vida, uma provação que te cerca há muito tempo, então peça a Deus para que te dê sabedoria, para que você possa usar essa dificuldade para amadurecer. Ou seja, entender aquilo que o Senhor quer para a sua vida em meio a essa dificuldade que te cerca. A sabedoria nos ajuda a entender como usar a palavra de Deus na prática do nosso dia a dia. Como usar as provas, as provações para o bem, para a glória de Deus. Tiago nos ensina princípios para lidarmos com as provações. E em primeiro lugar, o versículo 5 nos ensina que quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Nós precisamos pedir ajuda do Senhor. O outro ponto interessante do versículo 5, no final do versículo 5, nos mostra que, além de pedir a sabedoria dos céus, quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Olha que interessante. O texto diz que, se nós pedirmos, Deus nos dará isso. Tiago nos ensina 3 coisas do caráter de Deus nesse versículo 5. Primeiro, mostra que é da natureza do nosso Senhor conceder, dar. O Senhor nos dá o conhecimento que nós precisamos. Tiago diz isso. Uma outra característica é que é dele a fonte da sabedoria. Deus é o provedor da sabedoria que nós precisamos pedir. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, um outro princípio que esse texto nos ensina, é que Deus, ele é o doador. Ele é a fonte da sabedoria e ele é aquele que concede a sabedoria. E a sabedoria é através da sua natureza, daquilo que ele é. Olha que interessante isso. Deus,
Ele deseja, meus irmãos, conceder sabedoria ao seu povo. Deus deseja manifestar, disponibilizar essa sabedoria ao seu povo para aqueles que pedem com humildade. O reservatório da sabedoria de Deus é infinito e Ele é capaz de nos dar essa sabedoria generosamente a todos. A generosidade de Deus não conhece os limites. Ele dá liberalmente. Em um outro ensino que esses versículos nos ensinam, do versículo 6 ao versículo 8, mostra que quando nós somos provados, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir sabedoria, conhecer o caráter de Deus e orar com fé. Versículo 6. Peça, porém com fé, e em nada duvidando, pois o que é dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui Tiago compara o homem que ora a Deus, mas duvida, com 3 figuras. A primeira figura é como uma onda do mar. Versículo 6. A segunda figura é como uma pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade, entre o ânimo e o desânimo, entre o otimismo e o pessimismo. Ora ela está bem, ora ela está mal. Ora ela está no alto, ora ela está no vale. É um dia fervoroso ou um dia abatido. Então é uma pessoa inconstante. E a terceira comparação aqui é um homem que tem 2 mentes em um só corpo. E aqui a palavra duvidando, né, essa palavra de dúvida, tem esse significado de 2 mentes. A pessoa que duvida, ela é uma pessoa dividida. É isso que o Tiago está tratando aqui. É uma pessoa dividida, que tem a mente dividida de 2 formas. A fé diz sim, mas a sua racionalidade diz não. Ela ora diz sim e ora diz não. Ela é como 2 almas vivendo no mesmo corpo. É esse o sentido do texto. Então, Tiago fala dos resultados negativos do crente que ora, mas um crente que duvida. O primeiro resultado disso é o fracasso da oração. É o desânimo da oração. É quando o crente não tem vontade de orar. E o segundo resultado negativo é a inconstância espiritual. Ora está bem, ora está mal. Ele não vai chegar, então, a amadurecer espiritualmente. Ele não vai estar preparado para viver as dificuldades da vida, porque ele tem a sua alma dividida, a sua mente dividida. Então, ele se torna uma pessoa desorientada. Nós não podemos nos esquecer que, quando nós somos provados, nós precisamos orar sem dúvida, orar com fé. Mas não é assim, meus irmãos, que nós oramos muitas vezes. Especialmente nesse tempo de confinamento, nesse tempo de exclusão social, nesse tempo em que nós estamos sozinhos. Alguns estão com os familiares, mas tem pessoas que estão sozinhas nos seus lares por conta dessa pandemia. Especialmente nesse momento, será que nós nos tornamos pessoas de ânimo dobre? Pessoas que acordam bem e terminam o dia mal, pessoas inconstantes, pessoas que acabam fracassando nas nossas orações, de um jeito de manhã, de outro jeito à noite, ontem bem, hoje não tão bem, à mercê das mais variadas circunstâncias. Alguém em quem a vida em determinados momentos não é ancorada na palavra de Deus, não busca o conhecimento da palavra de Deus. Será que muitas vezes nós não somos assim? Confessamos em momentos prontamente a nossa fé, mas por vezes parece que o nosso confessar é tão tímido, tão insignificante. Nós lutamos cheios de dúvidas e inconstâncias. Será que é para nós que Tiago está direcionando essa palavra? Será que nós somos lançados de um lado para o outro como as ondas do mar? Será que nós, então, impedimos de receber as bênçãos? Será que por conta da nossa imaturidade e do nosso coração dobre, nosso ânimo dobre, nós somos impedidos de enxergar as bênçãos do Senhor nas dificuldades que nos cercam? É isso que o Tiago está nos ensinando, meus irmãos. Princípio para lidarmos com as dificuldades. Quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria.
Quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Quando nós somos provados, nós precisamos orar com fé. Um outro ponto que esse texto nos ensina é que quando nós somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais, com as bênçãos espirituais. Versículo 9 a versículo 11. O irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago aqui aplica o princípio da sabedoria nas provações em duas circunstâncias específicas na vida do crente: o crente rico e o crente pobre. Ambos os lados sofrem essas dificuldades. E Tiago aplica para esses grupos de ricos e pobres porque dinheiro e status eram problemas reais que eles viviam na época. Nós vamos ver isso ao caminhar da carta. A dificuldade do crente pobre e a dificuldade do crente rico. A Bíblia jamais ensina que a riqueza em si é mal. O próprio Deus deu a Salomão riquezas, tanto riqueza como sabedoria, mas tudo depende de como a riqueza é adquirida, de como ela é usada e qual é o local que a riqueza ocupa no coração daquele a quem a possui. O rico deve se gloriar no Senhor e não na sua riqueza. Da mesma forma, o pobre deve gloriar-se por aquilo que ele tem permanentemente no céu. E o rico deve se gloriar naquilo que ele não tem na terra, que é aquilo que ele vai ter no céu. O pobre deve gloriar-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Então, aqui no versículo 10, Tiago oferece uma comparação. O rico, aquele que se acha importante, é tão frágil como uma flor. E no versículo 11, ele faz uma explanação, quando ele diz pôs o sol, mostrando que o rico está totalmente dependente. No versículo 11, no finalzinho, ele tira uma conclusão. Assim, murchará também, vai se acabar. Tanto o rico e o pobre terão o mesmo fim, terão o mesmo resultado final, que é o fim da vida. Tiago mostra, assim, a instabilidade da riqueza e também a instabilidade da pobreza, como isso vai acabar. Então, esses versículos nos ensinam que quando nós somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Não confiar nas riquezas terrenas e também não nos entristecer com as dificuldades que nos cercam. E em quinto lugar, quando nós somos provados, nós precisamos estar de olho na recompensa final. Versículo 12. Bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Quando nós enxergarmos dessa forma, nós teremos esse conhecimento que se tornará sabedoria, aplicada corretamente. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem. E é por isso que o crente, em todo momento, é bem-aventurado. Você vive uma dificuldade, você que é crente, vive uma grande dificuldade que te cerca, angustia a tua alma. É o Senhor te educando, é o Pai que te cuida, é o Pai que te prepara para o seu bem. Você é um bem-aventurado, você é um abençoado. Quando nós somos provados, nós estamos desenvolvendo a sua prática da fé, a sua caminhada cristã, a sua paciência. E a paciência triunfa. Quando nós somos provados, nós somos aprovados por Deus. Mantenha-se firme, meus irmãos, nesse tempo difícil. Esse texto é para mim também, no meio dessa dificuldade. Quando nós somos provados, nós somos galardoados por Deus. Nós somos preciosos para Deus. Quando nós somos provados, nós temos a oportunidade de demonstrar o quanto nós amamos o nosso Senhor. Tenha isso em mente. A Bíblia diz que nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós o eterno peso da glória, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ou seja, o fato de sermos provados, meus irmãos, nos capacita, nos torna bem-aventurados, não apenas para nós recebermos a recompensa presente, que é suportar e vencer as dificuldades, mas não somente a recompensa futura, mas também nos equipa para sermos usados por Deus em toda e em qualquer situação. Esse é o meu desejo, que você possa ser um servo do Senhor preparado para servi-lo, independente da situação que te cerca, mesmo na riqueza quanto na pobreza. Esse texto nos ensina em como viver com sabedoria em tempos difíceis. Meu irmão, quando você for provado, peça sabedoria a Deus. Peça não apenas o conhecimento bíblico é importante, mas como aplicar este conhecimento para que se torne sabedoria. Nós temos pessoas que conhecem muito bem a palavra de Deus, mas não conseguem aplicá-la corretamente, não conseguem internalizá-la e utilizá-la no seu dia a dia. Nós conversamos muitas vezes sobre as coisas de Deus. Nas terças-feiras, os jovens se encontram no Hangout para conversar sobre a palavra de Deus. Nas quartas-feiras, nós temos reunião de oração, nós temos aconselhamento bíblico, nós nos encontramos, compartilhamos a palavra de Deus, mas muitas vezes esse compartilhar e essa aplicação da palavra de Deus se torna apenas presente nesse momento, e não no nosso dia a dia, na forma que nós lidamos no nosso trabalho, na forma que nós administramos as dificuldades que nos cercam, na forma que nós vivemos esse tempo de quarentena. Tudo isso é necessário pedir sabedoria, aplicação da palavra de Deus, porque quando nós pedimos, Deus nos dará. É o que o versículo 5 mostra, né? É da natureza do nosso Senhor dar. Deus é a fonte da sabedoria, capaz de nos dar essa sabedoria, e Ele é o doador disso. Então peça sabedoria e peça com fé. Ore com fé. Que nós não sejamos como ondas do mar, como pessoas que ficam oscilando entre a fé e a incredulidade, entre o ânimo e o desânimo. Isso nos persegue, meus irmãos. Isso refreia a nossa caminhada cristã e atrapalha o nosso amadurecimento. Que nós não sejamos pessoas que têm duas mentes em um só corpo, duvidosos, em que quando tudo está bem, então está fácil, quando tudo está ruim, então as coisas se tornam difíceis. Então, esse texto também nos ensina que quando nós somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Esse é um ponto que nós precisamos de fato pensar, meus irmãos. Dificilmente, são poucos os momentos que nós paramos para pensar no porvir. O presente nos cerca tanto que nos torna cegos. Nós não nos preocupamos com essas riquezas espirituais. Tenha isso em mente, tenha esse propósito. Quando nós tivermos o porto que nós queremos ancorar, o destino final, nós vamos viver a caminhada com muito mais propósito e foco. Um professor no seminário me disse certa feita que se um barco não sabe em qual porto quer ancorar, nenhum vento serve. Ao mesmo tempo, todos os ventos servem, porque ele não sabe para onde quer ir. Se nós não temos o nosso propósito final, tudo nos serve e ao mesmo tempo nada vai nos servir. Então, se nós sabemos qual porto nós queremos ancorar, nós vamos saber que vento vai ser bom para que nós possamos chegar nessa viagem final e qual é o vento que não vai ser bom para a nossa caminhada final. Em qual porto você quer ancorar? Qual é o seu destino final? Até onde você quer chegar na sua caminhada cristã? Quer ter uma vida sábia, mesmo em tempos difíceis, mesmo sendo rico ou sendo pobre? Ou quer ter uma vida de ânimo dobre? Uma vida levada pela onda para qualquer canto, sem saber para onde ir. Nesse tempo difícil é necessária essa reflexão existencial. E eu espero que você possa ter nesse instante. Peça sabedoria ao Senhor, que Ele é capaz de dar. Ore, mas sem incredulidade, ore com fé. Ele vai nos capacitar a viver esses tempos difíceis.
Pense nas riquezas espirituais. Se alegre-se naquilo que o porto final, né? Naquilo que a nossa caminhada final vai nos reservar e vai nos dar. E nós precisamos estar de olho na recompensa final. Que essa recompensa final é tanto presente quanto futura. Alegre-se no Senhor e se torne um bem-aventurado, aquele que suporta com perseverança a provação. Deus abençoe a sua vida. Se algo do que eu disse nesse momento fez sentido para você, eu peço para que você pause esse vídeo nesse instante, se coloque diante de Deus e peça sabedoria com fé, que Ele é capaz, com todo o seu amor e bondade e misericórdia, de nos conceder sabedoria, para que você possa amadurecer e viver as dificuldades presentes com sabedoria. Deus abençoe. Pause esse vídeo nesse instante e faça esta oração. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz de Deus encharque o seu coração. E até nós nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua maravilhosa mão. Deus abençoe.